Chegamos aqui à nossa terceira parte da quinta semana e estávamos falando sobre Arthur Ramos, falando sobre sociologia, sociólogos, antropólogos, essa visão de fora da religião da Umbanda e de outros pesquisadores. E depois de Arthur Ramos, a gente pode falar um pouquinho sobre o pesquisador Edson Carneiro, que em 1948 escreveu o livro Candomblés da Bahia, e Edson dedica um capítulo do seu livro para falar da Umbanda. No capítulo final de uma segunda edição, ele coloca um adendo ali sobre a Umbanda e diz: Umbanda é sincretismo religioso. E mais tarde, aqui no Brasil, em nosso amado país, em São Paulo, é fundada a Universidade de São Paulo, que a gente conhece como USP, para que fossem criados os cursos de Sociologia e alguns outros cursos. E dentro desses outros cursos vieram alguns doutores e mestres de uma comunidade francesa para ajudar aqui a criar essas cadeiras dentro da faculdade. E entre esses franceses que vieram para o Brasil, há um de interesse para nós aqui no nosso estudo, que veio para estudar a religião, para fazer sociologia da religião. Inclusive, o primeiro a fazer sociologia da religião no Brasil foi este que nos interessa aqui, Roger Bastide, que é um francês que veio para ocupar uma cadeira na USP. E Roger Bastide, quando chega ao Brasil, ele fica apaixonado, ele é encantado pelo candomblé. Isso porque ele já era um estudioso das religiões africanas. E Roger esteve na África. Tinha amizade, inclusive, com Pierre Verger. E os dois estudaram juntos religiosidade afro-brasileira e também a religiosidade africana. Roger tinha esta perspectiva, tinha esse olhar de estudo de sociologia da religião a partir dos cultos afro-brasileiros. Isso está acontecendo ali entre as décadas de 50 e 60 no Brasil e fazendo esse estudo que já existe e vale ressaltar que nesta época já existia a Umbanda. E Roger, logicamente, que ele observa a Umbanda nessa época, mas podemos dizer que ele não consegue entender o que é a Umbanda. Ele não conseguiu definir a Umbanda, porém ele tinha muito interesse pela Umbanda. E o interesse dele maior, logicamente, como eu já disse, era o culto de nação, era o candomblé. Mas ele faz um estudo sobre a religiosidade do negro brasileiro. Ele faz um estudo sobre as religiões afro-brasileiras. E em algum momento, logicamente, ele fala sobre a Umbanda. A Umbanda já existia. E acreditamos que quem estuda de fora para dentro tem mais neutralidade. E Roger estuda de fora para dentro. Ele tem uma neutralidade científica, mas ele tem um interesse pelos cultos de nação. Então, quando ele olha para a Umbanda, o que passa pela cabeça dele é que ele coloca a Umbanda como se fosse uma religião afro-brasileira, ou uma espécie de candomblé sincretizado, que já caminha para um africanismo espírita. E esse é o olhar dele. Ele não consegue ver a Umbanda com um fundamento próprio naquela época. Para ele, aquilo parece uma cultura afro-brasileira que está se tornando mais espírita do que naturalmente já é o candomblé. E depois de Roger, também na USP, também na cadeira de Sociologia, surge um senhor chamado Cândido Procópio Ferreira de Camargo. Está lá em 1960 e publica um livro, Umbanda e Kardecismo. Cândido já tem um outro olhar. Ele é um estudioso do espiritismo e olha a Umbanda a partir desta perspectiva do espiritismo. Então, se para Roger a Umbanda é um africanismo espírita, agora para Cândido Procópio Ferreira, Umbanda é um espiritismo mais afro. Olha para vocês verem, né, as perspectivas e olhares desses autores sociólogos. Então, a gente pode afirmar que ninguém olhava a Umbanda como uma coisa única. Uns achavam que era africanismo embranquecido, outros achavam que era espiritismo influenciado pela cultura afro, ou um espiritismo africanizado. Então ninguém sabia direito o que era
a Umbanda. Cândido Procópio Ferreira de Camargo fez algumas colocações que vale a gente dizer aqui. Entre elas, ele afirma que a Umbanda é uma religião mediúnica. Ele também fala, a partir do olhar da sociologia, de fora para dentro, ele costumava dizer: Espiritismo também é religião, é uma religião mediúnica. E ele diz, entre a Umbanda e o Espiritismo, tem um contínuo mediúnico dos médiuns que uma hora estão na Umbanda, outra hora estão no Espiritismo. E que Umbanda tem um encontro com o Espiritismo e tem um Espiritismo que é mais afro. E tem uma Umbanda mais espírita e eles estão muito próximos. Mas o que importa aqui é o olhar, o estudo de Cândido Procópio Ferreira de Camargo, que na década de 60 afirma: Umbanda é religião e é religião mediúnica. Já é um processo porque a Umbanda está sendo academicamente reconhecida como uma religião. Vale lembrar que ainda não se entende muito bem o que é africanismo espírita ou espiritismo africanizado. No entanto, os estudos prosseguem e depois de Cândido Procópio Ferreira de Camargo, logo ali na década de 70, surge Diana Brown, afirmando que Umbanda é uma religião heterodoxa. Surge também Lisias Nogueira, que até hoje, se não me engano, é um dos professores de sociologia na USP. Ainda atua, trabalha e é muito respeitado. Lisias Nogueira tem um livro chamado Entre a Cruz e a Encruzilhada. E ali ele diz: Umbanda é uma religião, Umbanda é um sistema religioso aberto. Ele define a Umbanda como uma religião em constante mutação, como uma religião que aceita e que é inclusiva. E inclusiva quer dizer que está constantemente aceitando outros valores. Então, nessas palavras de Lisias, na década de 70, são palavras importantes para esse nosso estudo. Podemos citar também Patrícia Birman, de um livro da coleção Primeiros Passos. Patrícia é antropóloga e ela afirma: é uma religião diversa na qual se encontra unidade e diversidade. E isso a gente já consegue enxergar aquilo que a gente chama de umbandas, no plural, né? As vertentes. Então, dentro da pluralidade ritualística da Umbanda, a gente pode encontrar uma unidade, aquilo que está presente na sua diversidade e a sua pluralidade, que seria os vários riscados, as várias maneiras de se praticar Umbanda, as famosas vertentes, que podemos citar várias aqui: Umbanda branca, Umbanda kardecista, Umbanda traçada, mista, molocô, esotérica, iniciática e por aí vai. Mas, no entanto, tudo isso é Umbanda. Umbanda é como se fosse a água, uma e única, colocada em copos diferentes. E nesse nosso estudo nós podemos também falar de Renato Ortiz. Ele fez um trabalho acadêmico e o resultado dos seus estudos foi publicado num livro chamado A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Renato Ortiz, na década de 70, foi para a França estudar com Roger, que já estava lá estudando, e Renato Ortiz nos esclarece algo fundamental. Ele diz: quando eu chego na França para estudar com Roger Bastide, naquele momento Roger já entendia a Umbanda como uma religião brasileira. E isso foi uma consciência que Roger tomou só quando ele voltou para a França e que não está publicado nos títulos dele aqui no Brasil. Então, lá na França, Roger reconheceu a Umbanda como religião brasileira. E Renato Ortiz, na sua tese publicada com esse título, ele diz: a Umbanda não é um sincretismo. E pode-se abrir um parênteses aqui, porque sabemos que na Umbanda tem sincretismo de santo com os orixás, sabemos que na Umbanda tem sincretismo cultural, mas o que ele quer dizer é que não é apenas um sincretismo. Então ele afirma: nós não encontramos mais na presença de um sincretismo afro-brasileiro. Palavras de Renato Ortiz diante de uma síntese brasileira. E o que ele está dizendo, explicando na sua tese, é que a Umbanda não é apenas um sincretismo. Umbanda é uma religião. E a Umbanda não fez o sincretismo da cultura do índio,
com a cultura do negro, com a cultura do europeu. Esse sincretismo cultural, ele é a cultura brasileira. E a cultura brasileira, ela é fruto de outras culturas. E a Umbanda não é um sincretismo de cultura. A Umbanda é um espelho da cultura brasileira. E esta cultura é o que é fruto de um sincretismo. Então, Renato Ortiz fundamenta na sua tese de forma acadêmica e científica que Umbanda é uma religião. Então, nós estamos aqui para dizer o que é Umbanda. Acima de tudo, academicamente falando, para quem está de fora e que fundamenta tudo isso. Ou seja, temos base de formação e conhecimento de fatos para afirmar de dentro para fora ou de fora para dentro sobre um olhar teológico ou sobre um olhar científico. De qualquer ponto de vista, de qualquer ângulo, Umbanda é uma religião. Apenas quem desconhece o que seja religião, apenas aqueles que podemos chamar como ignorantes do que seja religião, apenas na boca do preconceituoso é que virá alguma afirmação que Umbanda não é religião. Então, podemos afirmar aqui, Umbanda é religião, é uma religião linda, maravilhosa, que só se pratica o bem. Umbanda é a nossa religião. E gostaria aqui, lógico, de fazer uma indicação de literatura nesta semana, no final desta aula, que é o livro História da Umbanda. E lá nesse livro tem um capítulo chamado Fundamentação Científica da Religião de Umbanda. Esse livro é do autor Alexandre Comino e você pode adquirir pela editora Madras. E quero lembrar também que você pode e deve fazer anotações para que tudo isso que a gente vá falando aqui no curso de Teologia não se caia em esquecimento. Sendo assim, eu desejo que Oxalá te abençoe e te espero na próxima semana. Gratidão sempre, axé, até lá.